Feira passada eu estava conversando com o meu filho a respeito das intenções de votos, que é justamente aquelas análises, né, que são feitas tanto pelo IBGE quanto pelo Datafolha. Então essas intenções, essas pesquisas, elas, na minha opinião, nem de longe conseguem realmente representar o desejo ou então expressar a intenção de voto da população. Essas pesquisas, elas, tirando o lado tendencioso, né, que a gente sabe que tem, porque afinal das contas, o Ibope, ele é assim com a Rede Globo faz tempo, e o próprio nome do Datafolha já fala, né, é da Folha, do Grupo Folha de São Paulo. E aí o que acontece é o seguinte, para quem trabalha um pouquinho com a pesquisa, embora eu trabalhe com bioestatística, a essência não foge. Aí assim, eles falam, olha, nós fizemos uma pesquisa em que 2.000 pessoas foram consultadas. 2.000 pessoas consultadas num universo de mais de 100 milhões de eleitores, meu amigo, vocês já vão entender já onde é que está a fragilidade disso aí. É a seguinte, vamos fazer de conta que estou eu aqui e chega uma pessoa e fala para mim assim, olha, tem um pé de manga logo ali que está cheio de manga. Supondo que existam 100 pessoas, essas 100 pessoas vindo falar para mim, eu acredito. Se vier só uma, eu questiono. Contudo, vamos trabalhar a estatística. 10% disso que vem até mim, dessas pessoas que vêm até mim me dizer que existe manga lá, que o pé de manga está cheio, eu vou começar a acreditar que aquela informação ela é de verdade. Se aparecer 20 pessoas, eu vou começar a pensar e vou dizer assim, bom, deve ser verdade que o pé de manga lá está cheio de manga. O que acontece? Se eu tenho um universo de 100 pessoas, né, ou então uma amostragem de 100 pessoas, e eu consulto apenas 20, estatisticamente falando, o coeficiente de variação ele vai dar muito alto. É meio esquisito falar isso, eu sei, mas o que acontece é o seguinte, eu tenho, da mesma forma que vocês observam nas entrevistas, né, nos telejornais, dizendo que existe uma margem de erro de 2% para mais ou para menos, eu posso falar para você que a margem de erro lá é para mais de 1000%. Pelo simples fato de que, se eu for analisar o número de vezes que eu tenho chance de realmente acertar aquela informação, de acreditar naquela informação, for maior que 90%, ou 98%, como ele dizia lá. Isso significa dizer o seguinte, que daquelas 100 pessoas, 98 deveria passar por mim e falar o seguinte, o pé de manga está cheio, está carregado. Mas acontece que nós estamos trabalhando o inverso. Ou seja, nós temos apenas 2 pessoas dizendo que está carregado o pé de manga e os outros 98 descartando. Eu volto a dizer que a bioestatística é uma coisa, e essa estatística ela é diferente, ela tem outros valores, outros coeficientes, enfim. Mas eu posso dizer para vocês que em termos de amostragem, isso é muito furado. Aí eu pergunto assim, onde é que essas pessoas foram questionadas? Como é que eu sei que não houve parcialidade? Porque se eu for lá naquela região do Nordeste, em que muitas pessoas votaram no PT, você pode ter certeza absoluta que a amostragem ali é tendenciosa. Aí eles falam assim, as principais capitais, capital não representa o Brasil todo. Só para você ter uma ideia, pessoal, de municípios, nós temos mais de 5.500 municípios.
Se você pegar pelo menos, no mínimo lá, umas 100 pessoas realmente em cada município, aí teríamos uma amostragem muito mais confiável. Então, vocês estão entendendo? Não sei se eu fui claro em dizer. Se nós temos 100 pessoas, quanto maior for o número de pessoas que vieram até mim e falar que o pé de manga lá está cheio, mais eu vou acreditar sem precisar ir lá. Quanto menor o número de pessoas que falam que aquele pé de manga está carregado, menos eu vou acreditar que aquele pé de manga está carregado. E aí o que acontece é, à medida que vai aumentando o número de pessoas que dizem que o pé de manga está carregado, mais eu vou acreditando. E aí eu volto a dizer para vocês a mesma coisa. Será que dá para acreditar numa pesquisa em que, no universo de mais de 100 milhões de eleitores, você seleciona 2.000, que é menos da metade do número de municípios do Brasil? Dá para confiar? Não dá, né? Ela, assim, de certa forma, acerta. Não em cima, mas ela dá uma ideia do que é a intenção de voto das pessoas. Veja você que a última vez que eu conversei com os meus amigos em relação ao governo de São Paulo, eu estava dizendo que se era certo, pelas pesquisas, dizer que SCAF estaria disputando o segundo turno com o Dória. Quer dizer, o Dória estaria presente nas duas. Mas acontece que, pelas estatísticas que estavam sendo feitas, SCAF entraria na disputa pelo segundo turno. Contudo, ele inverteu. Por quê? Porque, obviamente, o número de pessoas questionadas foi muito insignificante. Por outro lado, ninguém vai estar fazendo uma pesquisa com mais de 100 milhões de pessoas. É por isso que existe a estatística. Aí o que acontece é o seguinte, quando eu vejo essas informações nos telejornais, primeiro eu tenho que estar computando que aquilo ali está carregado de tendencionismo, principalmente quando vem por parte da Rede Globo. Embora existam outras instituições que também façam esse tipo de trabalho, as mais conhecidas são essas duas aí. Aí a outra coisa é contenção de despesas, que é claro, muito mais barato você ter apenas 2.000 pessoas que foram nas principais, sabe-se lá quais são as principais capitais do Brasil, do que você jogar nesses mais de 5.500 municípios, e cada município aproximadamente 50 a 100 pessoas, tá? Vamos pôr aí 50 para não deixar a coisa tão carregada. Bem, isso tudo acaba gerando uma informação que vai servir para debate. Para debate. Mas não para tomar aquilo como realidade. Por isso, pessoal, quando vocês verem novamente essas informações aí, fica tranquilo. Viu? Isso é ótimo para cientista político, isso é ótimo para mídia tendenciosa, isso é ótimo para poder encher assunto na hora do café, isso é ótimo para arrumar briga com os amigos, né? Isso é ótimo também para poder arrumar briga com os parentes, sem dúvida alguma. Mas não leva a sério. Principalmente porque a realidade também está mascarada. Veja só como são as coisas. Nas pesquisas, ninguém falou da porcentagem de urnas que estariam sendo anuladas ou canceladas, porque ou elas foram adulteradas ou então porque elas tiveram defeitos. Eu nem sei, não quero nem saber quantos milhares ou milhões de votos foram sacrificados por conta da incompetência administrativa do judiciário, que deveria ter uma forma de poder computar aquilo sem que se perdesse a fidelidade daquelas informações. E olha, não adianta, viu? Voto tem que ser manuscrito. Voto tem que ser manuscrito. O que eu proponho numa situação como essa é simplesmente você ter lá a urna eletrônica como sendo uma prévia e que já pode nos adiantar o resultado final, mas quem vai bater o martelo mesmo e vai falar é fulano que ganhou, não é a urna eletrônica, mas sim o voto impresso. E aí, gente,
vai votar, vai ter gente que vai votar lá no Hulk, na Mulher Maravilha, no Rex, que é o cachorro do vizinho, né? Aqui em Piracicaba nós tínhamos um macaco no zoológico, que eu me esqueci o nome dele, mas ele também já chegou a receber, aqui em Piracicaba, tinha lá um macaco, como é que é o nome dele, que eu não me recordo agora. Era um macaco muito famoso, ele durou acho que quase 50 anos, ele viveu quase 50 anos. E ele também recebeu votos, enfim, vai ter essas coisas. Mas uma vez que você digita na urna eletrônica e sai um papel impresso, repetindo fiel aquilo que você votou, aquele documento você enfia dentro da urna de votos, votos impressos. Vai minimizar um pouco esse efeito de candidatos excepcionais. Mas, de qualquer forma, sempre vai ter aquele que no verso vai estar escrevendo, né? Ou vai amassar. Mas, enfim, o que importa é que pode ter a certeza absoluta de uma coisa. Numa situação como essa, que alguns votos foram jogados no lixo, não vai existir mais esse problema. Porque aí, até lá, até aquele momento, a urna foi descartada, mas aquilo que está dentro da outra urna, ela pode ser auditada. Não é? E, obviamente, existe um outro processo também que vai garantir a lisura de todo o processo. Não é? Então, gente, só resumindo, veja você que essas estatísticas e esses votos, né, que aparecem aí, com margens de erro, coisa e tal, eles compensam um monte de coisa. Mas você vê lá todos os candidatos, você vê lá voto nulo, voto em branco, mas não vê lá porcentagem de urna quebrada. Tá bom? Então não esquenta muito moringa com isso aí não, ok? Um abraço para vocês aí e até mais.